então. E aí, eu vou começar a fazer esse resuminho então, porque a gente já começou meio atrasado aqui do horário, então vai ficar muito tarde, né? A gente precisa dormir cedo para desintoxicar e desinflamar. Então, para quem não estava aqui ontem, deixa eu pegar aqui um pouco o resuminho que eu fiz. A gente falou sobre a primeira coisa que a gente tem que pensar, né, para começar a abrir a luz intestinal, né, abrir o corpo para a luz intestinal, para recuperar um pouco essa saúde intestinal, é desinflamar. Então, às vezes tem muita coisa vindo de fora, muitos gatilhos, né, e a gente está inflamado por causa desses gatilhos, e são coisas que geralmente a gente consegue mudar, né, fazendo algumas mudanças aí na rotina e na alimentação. Então, a gente falou de que o intestino é a chave, né, para a saúde. Então, a absorção pelo intestino pode ser de coisas boas, de nutrientes, né, desde que o alimento seja ali bem digerido, ou de coisas ruins que atrapalham, né, tanto de toxinas como de pedaços de alimentos mal digeridos ou de parasitas, de bichinhos, de uma microbiota que está alterada, né? Então, quando a gente tem uma alimentação artificial, que não é o que nossa microbiota precisa, o que o nosso organismo precisa, a gente está alimentando o que a gente não precisa também. A gente está alimentando essa parte aí da microbiota do mal, né? Que não colabora com a nossa saúde, né? Então a gente tem ali um equilíbrio de bactérias, e se a gente alimentar mais esse grupo aqui, né? Digamos assim, que é as bactérias que não são tão benéficas, elas vão dominar o nosso organismo, a nossa saúde, os nossos desejos e vontades também, porque elas vão querer mais daquilo que a gente está alimentando, de pão, de farinha, de açúcar, de alimento industrializado, né? Então, o que a gente tem que fazer é mudar essa balança, né? Alimentar mais essas bactérias do bem, com comida de verdade, e tirar esses alimentos que estão inflamando o corpo por alimentar essas bactérias e fungos e vírus, enfim, que não deveriam crescer, né? Porque quando eles crescem, eles causam danos ali na mucosa do intestino, abrem as portas da casa que deveria ser seletiva e começa a entrar lá no sangue, no sistema, né, nos órgãos, enfim, essas coisas todas, esses resíduos, esses bichinhos, e causar inflamação ali, ativar o sistema imune. É assim que começa uma inflamação, geralmente, né, quando a gente deixa passar lá para o sangue o que não deveria. Então, a gente precisa prezar por essa equilíbrio, essa balança, por esse equilíbrio da microbiota intestinal e da mucosa intestinal. Precisamos selar lá a nossa mucosa com nutrientes, né? E fazer essa microbiota do bem tá sempre mantendo essa mucosa intacta, porque é essa microbiota nossa do bem que faz esse reparo tecidual, né, dessa mucosa intestinal. Então, essa é a chave aí da gente blindar a nossa casa e recuperar, né, essa luz. Então, por que luz? Porque a saúde intestinal ela também vai interferir na nossa consciência, justamente porque se a gente está alimentando. Boa noite, Silvana. A gente está alimentando. Estou fazendo um resuminho aqui de ontem, não sei se você estava. Se a gente alimenta a microbiota que vai pedir mais açúcar, pão, farinha, comida artificial, a gente vai ficar dominado por esses desejos, por essa consciência tóxica, né? Que não é nossa de fato, não é nossa essência, não é nossa necessidade. Então, ninguém em sua consciência faz escolhas que não são boas para si. Se a gente está fazendo escolhas tóxicas, escolhas de alimentos que não é comida de verdade, de situações de vida, de qualquer coisa, além do alimento também, é porque a gente está sendo dominado por outras consciências, que não a nossa. Então, a gente precisa trazer de volta a nossa luz, né? A nossa consciência mais original possível, né? Esse é um trabalho, às vezes, de uma vida, ou de várias vidas, mas a gente vai começar por onde dá. Então, que é pelo intestino, geralmente, né? Então, eu falei ontem de 3 passos para desinflamar. Retirar os gatilhos inflamatórios, né?
que também tem a ver com uma rotatividade, uma rotação maior da alimentação, porque se a gente fica comendo sempre as mesmas coisas inflamatórias, principalmente diariamente, durante 10 anos, 20 anos, é ali que a gente vai inflamar o organismo, né? É mais possível que a gente crie alergia a uma coisa que a gente está comendo todo dia. Então, é importante a gente lembrar de rotacionar, não comer todo dia igual, né? Mas, num primeiro momento, retirar alimentos que são inflamatórios, né? Laticínios, glúten, enfim, falei alguns ontem, mas os principais que a gente fala mais aí são laticínios, glúten, soja, porque tem proteína, uma proteína muito grande, né, que faz essa inflamação mais recorrente aí, se a nossa microbiota, né, a nossa mucosa não está intacta. Vocês estão ouvindo bem? Dá um joinha aí. Então, tirar esses alimentos por um tempo, né? Que esse tempo pode ser 3 semanas, pode ser 2 meses, 3 meses, 6 meses, aí depende muito dos sintomas de cada um, porque depende do tempo que você está inflamado, da profundidade da tua inflamação, do quanto você também come comida de verdade ou não e tem hábitos saudáveis para equilibrar um pouquinho mais isso. Então, pode ser que uma desinflamação demore 1 ano para acontecer ou mais, não dá para saber. Também depende de outras coisas, não só de retirar o alimento, depende, às vezes, de fazer um reparo nesses tecidos, de fazer uma suplementação, que aí vai requerer um auxílio, né, profissional para colocar o que está faltando ali no seu organismo, às vezes fortalecer a imunidade com alguns nutrientes, não só tirando esses alimentos, né? Mas o principal é você tirar o gatilho que está lá inflamando. Então, esse é um primeiro passo. Incluir alimentos e ações anti-inflamatórias, digestivas e antissépticas, né, que eu falei. Então, potencializar a digestão aí com chazinhos, com chá de alecrim, com erva doce, com abacaxi, que tem a bromelina, com mamão, com gengibre, né, coisas que ajudam a digerir, mastigar excelentemente bem, inserir alimentos anti-inflamatórios, né, o ômega 3, as algas, o gengibre também, né, a cúrcuma, o abacate, o inhame, e antissépticas para dar uma limpeza inicial nessa microbiota do mal, né, entre aspas, né, que está aí obscurecendo a nossa luz intestinal, que são fungos, essas bactérias patogênicas, vírus e até parasitas que às vezes a gente já consegue dar uma diminuída nesses passos simples, né? Tirando o alimento que eles gostam e tomando aí um chazinho de cravo, de alecrim, melissa, que mais? Tem que são antissépticos e bactericidas. Tem coisas simples que a gente pode fazer. Óleo de coco, né? O óleo de coco é muito bom para fazer essa faxina aí no organismo, no intestino. O própolis, né? E então essas são as ações aí anti-inflamatórias e digestivas e antissépticas que a gente pode fazer. E o terceiro ponto é alimentar a microbiota benéfica, porque se a gente não comer comida de verdade, nada vai acontecer. A gente pode tirar o que está inflamando, pode, né, fazer o que for, mas a gente não der alimento para a nossa microbiota do bem, a gente não vai conseguir. Só um minutinho, gente. Não tô podendo atender. Só para não ficar atrapalhando aqui. Então, a gente precisa dar alimentos e prebióticos para essas bactérias benéficas, que são os probióticos inatos, né, do nosso organismo ali, que estão lá embaixo. A gente precisa dar alimento para eles, e esses alimentos são as fibras prebióticas, presentes aí, em geral, nas frutas, verduras e legumes, que tem essas fibras, né? Principalmente a biomassa de banana verde, o rabanete, o iacon, que é aquela batata crua que a gente come crua, tem aquele gelzinho que se forma nos alimentos ali na China, a linhaça é uma boa, nas raízes, quando a gente cozinha e faz um choque térmico, enfim. Em geral, os prebióticos estão presentes aí nesses alimentos in natura, né, nas frutas, legumes e verduras, que não passaram pela indústria, embora também tenham ali, às vezes, né, algumas toxinas que a gente vai falar daqui a pouco. Mas, enfim, então esses são os 3 passos para a gente desinflamar o corpo, né? Então, se a gente não fizer essa desinflamação inicial,
fica difícil desintoxicar. A Silvia falou, consegui maior conscientização com a aula de ontem, mudei o café da manhã, pãozinho de frigideira para uma batata doce cozida, óleo de coco, chá de erva doce, o dia foi mais leve, muito bom. Ótimo. A gente vai sentindo ao longo do tempo essa regulação aí dos sintomas em geral e do intestino, aí vocês vão me contando. Então, se a gente não fizer essa primeira etapa, que é desinflamar, tirar esses gatilhos externos, esses alimentos, né, e ações aí que estavam inflamando o nosso corpo, como é que a gente vai fazer a desintoxicação mais profunda, uma faxina, né? Então, imagina que a casa está cheia de pessoas, de intrusos, de móveis, de coisas que não pertencem, né? Tá acontecendo um incêndio ali na casa, um monte de gente, um monte de bombeiro tentando apagar essa inflamação. Aí a gente quer fazer faxina na casa, é impossível, né? Primeiro a gente tem que resolver a emergência, né? Mandar um pouquinho do povo embora, deixar só quem precisa ficar, apagar o fogo, né? Fazer uma organização, tirar os móveis que estão em excesso, isso é a desinflamação. Aí a gente vai aprofundar essa desintoxicação, que é uma desintoxicação mais profunda. E aí lá nos quartos da casa, né, faxinar ali os cantos, né, aquela coisa que ninguém vê, que estava lá escondida, que você tinha esquecido, que estava lá, que você tinha que levar, doar e jogar fora, ou mudar de quarto, enfim. Então, essas são as toxinas, né, mais profundas, que estão ali nos invisíveis, né, quando está acontecendo incêndio, ninguém enxerga essas toxinas. Então, para vocês entenderem o passo a passo aí que eu acabei entendendo que a gente precisa fazer, né, num processo desse de recuperação da saúde intestinal e total. Então, a gente vai falar agora dessa parte mais profunda da desintoxicação. Da mesma forma, a desintoxicação ela tem dois passos. Ela tem o passo inicial, que é de tirar as toxinas que a gente está recebendo ainda de fora, e depois, ou paralelamente, a gente realmente aprofundar e tirar o que já está lá dentro. Mas se a gente também desintoxicar, mas continuar jogando toxina, vai ser impossível apagar esse incêndio e faxinar a casa, né? Então, a mesma coisa, você está lá faxinando, finalmente conseguiu faxinar a casa, está lá passando pano, varrendo os cantinhos, só que aí chega lá alguém e joga mais um balde de areia, de terra, de sujeira em cima da tua faxina. Quer dizer, a gente já desinflamou um pouco. Mas aí você está na faxina e tem gente ainda jogando lá balde de sujeira em cima. Então, a gente precisa minimamente saber de onde vêm as toxinas, o que são as toxinas, para a gente também minimizar essa entrada de toxinas, né, do corpo, para dar uma trégua e a gente conseguir faxinar um pouco lá o que está profundo lá dentro. Então, o que é uma toxina? Primeiramente, é algo que não pertence ao nosso corpo, é algo que a gente chama de xenobióticos, né? Xeno é estranho à vida, xenobiótico. Então, alguma coisa estranha à vida, suas células não reconhecem essa substância. Então, alguma coisa precisa ser feita para ela ser expulsa. Só que o nosso sistema imune não foi feito para lidar com toxina, ele foi feito para lidar com bactéria, com vírus, né? A gente vai criando imunidade contra isso, bem ou mal, a gente tem a inflamação que dá um sinal de que algo está errado, mas as toxinas não. As toxinas, elas degeneram células, elas são neurotóxicas, elas fazem estragos aí silenciosos, que a gente né, é difícil a gente enxergar, e a gente vai usar nutriente para desintoxicar, não o sistema imune. A gente vai usar o sistema antioxidante, que depende de um fígado capacitado, que depende de uma linfa, do sistema linfático, dos rins limpos, depende de todo esse sistema de excreção para eliminar, mas também depende de micronutrientes, enzimas que fazem essa conversão. Então, uma toxina, ela é lipossolúvel, ou seja, ela tem afinidade por gordura, né? A gente precisa transformar ela em hidrossolúvel para ela sair pela água do corpo, né? É o suor, a respiração, né? O pulmão faz essa eliminação também pelo ar, a própria urina, né? A linfa, como eu falei, para sair ali pela urina, todos esses canais, as próprias fezes. Então, as toxinas, elas precisam fazer essa transformação que começa lá no fígado,
essa biotransformação para serem solubilizadas e aí poderem ser realmente eliminadas. Só que quando a gente está com muita toxina, muita inflamação, muita coisa, a gente não tem nem nutriente, às vezes, para lidar com muito estresse, né? Tudo isso vai pegando nutriente, cada um vai pegando o nutriente que precisa para baixar, né? O estresse pega lá o ômega 3, as toxinas vão precisar de muito zinco, selênio, que mais? Enfim, né, outros antioxidantes aí para poder fazer essa transformação. E aí chega uma hora que a gente não tem mais, né? Se você, principalmente se a gente não está consumindo aqueles alimentos, ou se a gente está consumindo, mas não está digerindo, né? Então aí tem vários incêndios para apagar. A gente já apagou um ali, começou a entender o primeiro, né? Agora a gente vai entender esse aqui. Então as toxinas elas vêm de onde? Vêm. Hoje em dia a gente tem toxina de todos os lugares, né? A gente tem toxina que vem do ar, né? Poluição, às vezes produtos de limpeza que você está passando na casa, está respirando, além de contato com a pele, né? Você está respirando aquilo lá, aquela cândida, aquela água sanitária cheia de cloro, solventes, aquele detergente que você lava a louça, que está vindo ali também solvente químicos e mil coisas, corantes. Que mais? Tem os agrotóxicos dos alimentos, né? Metais pesados nos agrotóxicos, outros produtos que põem nos alimentos ali para não dar fungo, por exemplo, os próprios alimentos industrializados, que tem mais ainda, né? Que tem corantes, adoçantes, aromatizantes, conservantes e todos os anti-saúde também, né? É fácil a gente decorar que faz mal, porque é tudo anti, né? Que mais? Tem os cosméticos, que a gente passa direto na pele, né? Então tem um dito, uma frase aí na medicina ayurvédica que é: só passe na pele o que você comeria. Então, a pele, ela é o maior órgão de absorção do corpo, né? O que a gente passa na pele vai praticamente direto para o sangue, né? Não tem nem essa seleção tão grande como é quando a gente ingere um alimento. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente passa na nossa pele, né? O minimalismo é a solução, eu acho, assim, porque a gente já tem tanta coisa vindo involuntariamente que o que a gente passa na pele tem que ser o mínimo possível, né? E sempre olhando bem o que você está colocando. Então, olhar ali se é um produto natural, se não é 100%, é pelo menos 80%, buscar marcas que está escrito ali, produto natural, não é assim, sem parabenos, sem né, sulfatos, fitalatos, petrolatos, né? A gente tem que saber o que são essas coisas que fazem mal e buscar por marcas que tenham essa preocupação. Às vezes não vai ser 100%, mas vai ser bem melhor do que você comprar um produto ali que não está pensando nisso, né? Então, assim, quando a gente pensa, só para fazer um paralelo aqui com isso dos cosméticos, né? Às vezes a gente só vai me lembrando se vocês estão ouvindo aí, me dando um ok. Quando a gente pensa em beleza, né, em estética, a gente precisa pensar que a beleza e a estética vem de dentro. E isso não é só uma questão, como eu vou dizer, de apoio moral, né, ou de espiritual, ou de despertar, de autoconhecimento, de eu me amo e por dentro, então eu vou ser bonita por fora. Mas é também real, biológico, né? Por quê? Porque todas as partes do nosso corpo precisam de nutrientes. Se a gente tem uma pele seca, rachada, cheia de acne, ou sei lá, como eu já tive também, é porque está faltando nutriente. E por que está faltando nutriente? Por vários motivos, às vezes. Por estresse, por falta de sono, por parasita comendo nosso nutriente, por toxinas que estão roubando aí minerais, como eu falei, para fazer essa biotransformação e desintoxicar. Então, tem vários motivos para faltar nutriente, mas o fato é que o corpo que não está saudável está desnutrido, mesmo uma pessoa obesa, né? Uma pessoa acima do peso está desnutrida, porque ela não tem os micronutrientes, às vezes, para fazer a quebra da gordura, para desintoxicar esse monte de toxina que está entrando. Então, só para lembrar também, como eu falei que a toxina é lipossolúvel, quando a gente tem muita toxina no corpo, ela vai para onde? Para onde tem mais gordura, porque ela é lipossolúvel, ela só é solúvel em gordura, ela não fica em lugares com água, a não ser que ela esteja transformada para ser eliminada, como eu falei. Então, quando a gente vai lá e usa um cosmético que tem um monte de química, agrotóxico, tudo isso que eu falei,
essa toxina ela vai ter afinidade por onde tem gordura. Onde tem gordura? No cérebro, no fígado, no tecido, nos órgãos reprodutores, nas mamas, enfim, no tecido adiposo como um todo do corpo também. Por isso é que um detox engorda. Desculpa, por isso que um detox emagrece e que toxina engorda. Então, a gente fala, vou fazer um detox para emagrecer. Tem que entender que é por isso, porque as toxinas que a gente está em contato hoje em dia estão no tecido adiposo. E quanto mais toxina a gente tem, às vezes mais tecido adiposo a gente vai ter. E aí isso vai ficando fora de controle também, porque as toxinas elas vão competir com hormônios, elas vão imitar certos hormônios aí que bagunçam todo o nosso sistema endócrino, tireoide, metabolismo e hormônios de saciedade né, e todos os hormônios e neurotransmissores que atuam também no equilíbrio mental e emocional, e isso também vai gerando a obesidade. Então, realmente um detox ele bem orientado, ele vai emagrecer, só que tem o risco também da gente eliminar um monte de toxina e não ter para onde ir essa toxina, né? E não ter assim os nutrientes necessários para pegar essa toxina e mandar para o lugar certo, para minimizar os riscos antioxidantes, né? Os riscos oxidantes. Então, quando a gente faz essa transformação de toxinas aí, a gente vai liberar um monte de composto tóxico também. Então, o corpo precisa estar capacitado para pegar e neutralizar essas toxinas, que a gente chama de antioxidantes, que é o que a gente chama de antioxidantes, que são as frutinhas ali roxas, vermelhas, que são os alimentos alaranjados, amarelados, né? O mamão, a abóbora, que tem a vitamina A, né? Que é antioxidante, a batata doce, as folhas verdes escuras, que também tem vitamina A. Então, estou dando alguns exemplos aqui já de antioxidantes, adiantando o final, mas para vocês entenderem. Então, a gente precisa sempre de nutrientes, seja para nutrir, para desintoxicar, para desinflamar, tudo vai precisar de nutriente, né? Então, é importante que a gente saiba o que a gente está fazendo, né? Quando a gente faz uma desintoxicação, não é assim, só tomar um suco verde, também não é só isso, né? Tem toda uma coisa por trás. Então, quando a gente, voltando ali no cosmético, quando a gente tem nutrientes suficientes, a gente vai ter saúde no cabelo, vai ter o cabelo bonito, vai ter uma pele bonita, vai ter tudo que tem dentro também com saúde e beleza, porque quando o corpo está em alerta, né, inflamado, intoxicado, ele não vai guardar nutriente para o cabelo e para a pele e para a unha, porque isso é o de menos para o corpo, né? Não importa se você tem isso se a sua estética está maravilhosa, o que importa é se o seu fígado está funcionando, né? Os órgãos internos, o metabolismo, o cérebro, isso é a prioridade do corpo. Então, quando a gente está em inanição celular, com falta desses nutrientes, a gente vai priorizar o que é urgente, né, no corpo. Então, essa questão, né, de cabelos, unha, pele é secundária. E aí, se a gente não corrigir lá nas profundezas, a gente não vai conseguir que esses nutrientes cheguem nessa função mais externa de estética, né, de pele, unha, cabelos e tudo, porque não é a prioridade. Então, vamos precisar desse passo a passo aí para chegar a sobrar nutriente, né? Então, não adianta a gente ficar usando 1000 cosméticos tóxicos ou não tóxicos, porque se a gente não nutrir, né, o organismo, a gente não vai ter a beleza que a gente quer fora também, né? Também temos toxinas em panelas, né, aquele revestimento de teflon, alumínio, né, metal pesado, que é um dos piores aí, que está em tudo, papel alumínio, desodorante tem alumínio, antiácidos tem alumínio, né, então tem alumínio em muitos lugares, é um dos metais que está mais presente aí no nosso dia a dia. Então, já se sabe que esses metais pesados, solventes químicos e toxinas em geral são neurotóxicos. Tem vários artigos, posso até mandar para vocês depois, se vocês quiserem lá no grupo, para vocês darem uma olhada. Então, a gente tem associação aí com várias doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, Parkinson, escleroses, né, e várias outras aí mentais e emocionais que eu até comentei ontem também, né, mesmo a ansiedade, depressão, bipolaridade, esquizofrenia e tudo que tem associação também com uma microbiota alterada e neurodegeneração, né? E essas toxinas e metais, elas deprimem o sistema imune, justamente porque, primeiro, que elas competem com esses minerais, né? Elas precisam de minerais para serem eliminadas. Aí vai sobrar o quê para o nosso sistema imune? Se a gente precisa de zinco, selênio, vitamina D também para o sistema imune, não vai sobrar muita coisa.
né? E aí causam essa oxidação que eu falei, né? O sistema oxida e aí morte celular, danos que às vezes causam danos irreversíveis às células. Então é claro que a gente tem trilhões de células, então a gente vai ter sempre a oportunidade de renovar, mas só se a gente também tiver nutrientes disponíveis e tiver, né, as ações que a gente precisa, por exemplo, né, como dormir, que é uma fonte de renovação celular ali, que a gente libera hormônios que renovam células. Mas se a gente também não tiver nutrientes disponíveis, não vamos renovar células. Então, essas toxinas que a gente está em contato estão degenerando células, matando células a todo momento, né? Todos nós. E aos pouquinhos a gente vai tendo esse desgaste celular que dificulta aí a gente ter energia, por exemplo, né? E também essas toxinas vão causar desbiose, são uma das causas da desbiose, que é essa alteração da microbiota que eu estava falando, né? Então, não tem como a nossa microbiota, que é viva, né, que são bactérias ali vivas, estarem vivas e estar em equilíbrio com saúde, né, se a gente está jogando sujeira ali todo o tempo, e mesmo involuntariamente, né, algumas coisas aí que a gente não tem muito como controlar. Então, a gente precisa, sim, diminuir essa carga de entrada de toxina e ajudar o corpo a eliminar o que está lá dentro e todos os dias ajudar também. Uma coisa muito simples, que eu já falei, que é dormir, né? Dormir cedo, mas outra coisa importante é beber água, né? Beber água em abundância, porque do jeito que a gente está exposto a essas toxinas hoje em dia, se a gente não beber muita água, a gente não consegue eliminar. Nem bebendo água a gente vai eliminar tudo, mas é imprescindível beber água, porque é uma das formas da gente pegar essa toxina que está sendo biotransformada ali, como eu falei, no fígado, que vai virar hidrossolúvel, e na água que ela é hidrossolúvel, né, ela vai ser eliminada ali, seja pelo suor, seja pela urina, né? Então, precisamos beber água. E aí a gente vai ajudando um pouquinho mais esse organismo, essa microbiota a funcionar. Como é que a gente faz cocô, né? Como é que a gente elimina fezes, que são, na verdade, resíduos que não são aproveitados pelo corpo, que precisam ser eliminados, que inclusive tem bastante toxinas e parasitas e fungos e tudo ali, e bactérias e tudo, sem água, né? Então, quando a gente tem prisão de ventre, a gente está mais tempo com toxinas em contato com a mucosa intestinal. Não sei se vocês já pensaram nisso. Quem já tinha pensado nisso aqui? Põe um ok, já tinha pensado alguma coisa aí para eu ver. Que quanto mais dias a gente fica sem ir ao banheiro, quem tem aí dias de prisão de ventre, aquela toxina que era para sair todo dia, às vezes 2, 3 vezes ao dia, que é o ideal, ir no banheiro 2 a 3 vezes ao dia, está parada ali na nossa mucosa intestinal. E o que é a mucosa? Ela é o contato direto com o sangue. Então, quanto mais tempo a gente não faz cocô, mais dias, mais horas, a gente vai reabsorvendo toxinas lá para o sangue. Já tinha feito todo o trabalho de eliminar, de ajudar a jogar lá, e a gente está ali sem eliminar aquelas toxinas. Vocês estão me ouvindo? Alguém já tinha pensado nisso? Quem é que não vai ao banheiro todo dia aqui? Que está provavelmente retendo essas toxinas aí mais tempo na mucosa e reabsorvendo toxina. Então, precisamos lembrar disso, precisamos fazer de tudo para ir ao banheiro diariamente, né? E aí vem todas essas coisas que eu já tinha comentado aí, tanto da desinflamação como o que eu já estou comentando aqui, né? Beber água em abundância. Geralmente a gente fala em 35 a 40 ml por quilo de peso, tá? Uma média aí. Então, assim, menos de 2 litros é muito, só se você for muito magrinho, baixinha, pequenininha, que você vai beber menos de 2 litros de água. A gente pode falar em torno de 8 a 10 em geral, né? Um pouquinho mais, de repente, no verão, um pouquinho menos no inverno, mas não menos de 8 copos, acho que é muito difícil a gente conseguir eliminar toxina e fazer todas as funções que a gente tem que fazer. Lembrando que a gente é 80% de água, né? A gente tem no corpo, então a gente precisa lembrar disso. Só que também uma água contaminada não seria o ideal, né?
Então, o ideal é que a gente, nesse processo de desintoxicar, a gente precisa pensar também na qualidade, não só na quantidade de água, mas na qualidade. E assim, todas essas toxinas novas, dos últimos 20, 30 anos, que eu estou falando aí, que está em todos esses lugares que surgiu e a gente está recebendo, elas estão na água. Porque imagina que a gente vai no banheiro, volta tudo para o solo, enfim, a água está recebendo aquilo tudo. Então, tem hormônios, tem medicamentos que a gente toma que vai lá para a água, tem os agrotóxicos, tem os cosméticos, tem os solventes, está tudo na nossa água. Né? O que a companhia de água faz? Matar as bactérias, praticamente. Com muito cloro, inclusive, que é mais uma toxina para a gente, né? Então, o que a gente tem que ter? No mínimo, um filtro que tire muito bem esse cloro, né? E não é todo filtro que tira. Alguns filtros tiram até 75%. Se ele for um filtro bom, assim, mediano, digamos assim, mediano, que a gente compra num valor até acessível. Mas para tirar 100% do cloro, ou 99%, a gente precisa de um filtro específico, que a gente vai ter que ir buscar esse filtro por aí, né? Filtro que tira metal pesado, muito raro, né? Não é um filtro comum que vai tirar muito metal pesado e todas essas coisas, né? Hormônios e medicamentos, que são moléculas muito pequenininhas e que precisa de um filtro potente. Então, uma coisa essencial é a gente ir atrás, né, da qualidade da água. Pode beber água mineral? Até pode, só que também não é garantido que aquela água é ótima. Às vezes o pH da água é ácido, às vezes ela tem a questão do plástico, né, que é outra toxina que eu acabei não comentando, o plástico da água, né? Então a gente não sabe se aquele galão veio lá da onde que ele veio, da fonte que era maravilhosa, mas quando pôs no galão, esse galão foi bem higienizado, tem bactéria e fungo, foi esterilizado como também com cloro, aí vem com cloro. Aí veio naquele caminhão aberto, né, na luz ali do sol, durante 2, 5, 10 horas, sei lá de onde veio. Então tem um monte de plástico naquela água que a gente achava que era maravilhosa lá. Então, assim, não é o ideal também, né, beber água mineral. Pode ser que tem algumas águas minerais que são boas, que a gente pode ver, né, da garrafa de vidro, num pH, né, um pouquinho melhor, de repente acima de 8, mas a maioria não é tão legal. Então, eu aconselho vocês a irem em busca de um filtro bom. Né? E o plástico, aí só para complementar, está presente também, né? É uma fonte de toxina que está presente aí na marmita, né? No potinho de plástico que a gente põe na geladeira, que a gente joga o feijão quente lá dentro. Não devemos guardar comida quente no pote de plástico, nem as comidas mais gordurosas, porque quando gordura entra em contato com o plástico, aí vocês vão lembrar que as toxinas são lipossolúveis, né? Lipo é gordura, então não coloquem coisas gordurosas, cremes, molhos, gorduras, enfim, manteiga e coisas em potes de plástico, porque provavelmente vai soltar plástico ali, a gente vai comer mais uma toxina que não precisava, né? Onde mais tem os plásticos? Na garrafinha, né? No copinho de café que a gente vai tomar em algum lugar lá, né? Põe lá o café quentinho naquele copinho de café e já toma um monte de bisfenol e dioxinas do plástico. Então, a gente precisa ficar atento a essas coisas, porque a gente acha que só alimento faz bem ou mal, mas a gente esquece de todo o resto, né? E nutrição, como eu falei ontem também para quem estava, não é só o que a gente come, é o resultado de tudo que a gente faz. Tanto do que a gente come, do que a gente está pensando e sentindo, do que a gente está em contato de toxinas, né? Se a gente se mexe ou não. Então, as nossas células, elas são o resultado disso tudo. E o que importa, no fim, para a nutrição é a nutrição celular, é o que você conseguiu digerir, absorver, receber, metabolizar e fixar e formar ali energia na célula. Né? Não é só o que passou chegou, entrou e passou e ficou na barriga. Não é só encher a barriga. Depois da barriga tem ainda digestão, absorção e tudo mais. Até chegar na célula lá de dentro tem um caminho longo. E muitas coisas interferem, né? E uma delas muito importante aí são essas toxinas que a gente está em contato. Então, vamos pensar nessa questão do filtro. Importante. Só para finalizar essa parte do filtro, então, a gente precisa de um filtro que tire, que tenha, no mínimo, carvão vegetal,
né? Às vezes tem alguns filtros que tem mais carvão vegetal e mais outros elementos que quelam toxinas. O que é quelar? É quando segura a toxina e leva embora, né? O carvão é uma dessas coisas, né? Dá até para tomar cápsulas de carvão, só que aí você também vai quelar minerais importantes, então não dá para a gente também tomar assim sem saber, né? Tomar carvão vegetal em cápsula no meio, junto com o almoço, aí você vai levar embora também um monte de nutriente. Mas nas velas dos filtros, geralmente tem o carvão vegetal, o carvão ativado, e tem filtros que tem mais carvão e que tem outros elementos também. Tem a prata coloidal, geralmente, dentro do filtro, que mata as bactérias e fungos. E tem o sistema ali de filtragem mesmo, que barra os pedacinhos, né, e as partículas. Mas isso é o básico, né? Então, quem tem uma vela lá de cerâmica que só tem a cerâmica, que é sem carvão, não está tirando cloro da água, por exemplo. Então, quem tem filtro de barro, dá uma olhada, tem que comprar uma vela que chama tripla ação, que tem essas três coisas. Então, esse é o básico, mas esse básico hoje em dia já não está suficiente, né? Como eu falei, precisamos entender lá com os fornecedores se ele tira, o quanto por cento ele tira de toxinas. Tem alguns filtros, depois eu vou passar algumas dicas para vocês, mas tem o filtro da Purifique, tem o da Aqualive, tem Alcazen, tem vários filtros hoje em dia que tem esse olhar, olha, tira 70%, 80%, 90% dos agrotóxicos, dos metais. Então a gente tem que ir atrás dessa urgência, que é beber uma água limpa para não ficar sujando a casa enquanto a gente está tentando faxinar, né? Água do filtro de barro, sim, Lia, pode ser o filtro de barro. Inclusive, são filtros que parecem que são os mais os que purificam melhor a água, porque eles vão gotejando pouquinho, de pouquinho em pouquinho. Então, é mais precisa aquela filtragem do que um filtro de parede, que vem um jato longo, né, rápido ali, que não tem essa filtragem minuciosa. Mas, como eu falei, procura essas velas mais potentes, né, que tenham, realmente eliminem essas três coisas no mínimo, né? Oi, Nilma, bem-vinda. Deixa eu dar uma olhadinha rapidinho aqui, porque a gente tinha bastante gente ontem, né? Hoje está um pouco menos. Não sei se o pessoal conseguiu entrar. Se vocês sabem de alguém que estava aqui ontem e tem contato, avisem aí. Eu mandei o link no grupo, né? Mas não sei acho que se vocês entraram, também eles vão conseguir entrar, né? Mas então, filtro de água é isso. Precisamos zelar pela nossa água, né? Bom, toxinas e parasitas. Eu vou falar um pouco mais dessa associação aí, né? Amanhã eu vou falar mais sobre os parasitas e desparasitação, mas agora, como é toxina, eu vou falar um pouco sobre isso também. Então, o que acontece? As toxinas, como eu falei, elas deprimem o nosso sistema imune, né? Além de causar a desbiose, que é a porta de entrada aí para bagunçar tudo e para causar esse aumento da permeabilidade, né, intestinal, que são esses buraquinhos que abrem as portas para o sistema sanguíneo. Então, essas toxinas, elas são também a porta de entrada para os vermes, né? Indireta e diretamente, porque primeiro elas deprimem o sistema imune, que é a nossa linha de defesa contra intrusos, né? Então, se a gente não tem sistema imune bem nutrido, não tem os minerais ali para fazer o sistema imune funcionar, e temos o nosso exército de defesa, que é também são os probióticos, as bactérias do bem ali, que também estão escassas, né, numa disbiose, e as portas do intestino abertas, os parasitas podem entrar, porque a gente não está livre, né, de estar em contato com parasita. Diariamente a gente está numa água mal filtrada, né, numa verdura mal lavada, numa carne mal passada, numa mão que pôs na boca, no beijo, no ar, no alguém que está varrendo ali a rua, a casa, e aí voou poeira, nos animais de estimação. Então, quem tem animal tá bem mais presente isso, porque não tem muito como controlar, né? Então, a gente tem acesso a parasitas. Só que por que uma pessoa pega e outra não? Porque tem um sistema imune mais forte, está mais capacitado para lidar com isso.
Então, a gente, pensando em toxina, é uma porta de entrada, porque deprime todo o nosso sistema imune, bagunça a nossa microbiota intestinal, e também porque os parasitas, eles têm essa função de limpeza. Então, por um lado, eles são vilões, porque eles acabam com a nossa saúde, sim, mas, por outro lado, eles também estão fazendo a parte deles. Então, assim, esse é o momento que a gente faz as pazes com os parasitas, mas eu vou falar mais sobre isso amanhã. Então, eles vão faxinar o nosso corpo. Se não tem sujeira, não precisam ir faxinar. Então, a ideia é que a gente mantenha o nosso corpo bem nutrido, né, com a microbiota equilibrada e limpo, para não precisar ninguém vir faxinar o nosso corpo. A ideia é essa. Então, os parasitas, eles vão... Antigamente, eles ficavam muito mais aqui no trato gastrointestinal, que é um habitat natural dos parasitas em geral, né? A gente é hospedeiro, eles se alimentam ali de coisas ali do nosso, né, de alimentos e coisas ali que vão passar pelo nosso trato gastrointestinal. Mas o que está acontecendo hoje em dia? Eles estão adentrando o nosso sistema, porque tem toxina lá dentro para eles tirarem. E tem alimento para eles também, lógico, né? Então, se a gente está comendo alimento industrializado, um monte de açúcar, um monte de refinados, um monte de coisa que tem essa glicose concentrada, que alimenta eles, a gente está alimentando, né? Realmente potencializando isso. E se a gente está com essas toxinas todas no nosso sistema, nas gorduras lá de dentro, né, como eu falei, nos órgãos que tem mais gordura, principalmente, que é onde a toxina fica, o parasita vai lá para limpar o órgão. Só que ele faz estragos grandes, né? Então não é que é maravilhoso, porque eles vão fazer a faxina, mas eles vão destruir a casa também. Vão derrubar tudo, vão perfurar o solo, as membranas, as mucosas e tudo. Então, a ideia é que a gente, nesse ponto, né, da aula de hoje, vou focar nisso, a gente manter o organismo limpo e desintoxicar periodicamente, porque é muito difícil a gente se livrar, como vocês devem estar percebendo, de tudo isso que eu falei, né? De toxina no alimento, na água, no ar, no cosmético, nas panelas e tudo mais, nos produtos de limpeza. Existem opções para tudo, tá? Então, se vocês quiserem panela sem toxina, produto de limpeza sem toxina, cosmético sem toxina, alimentação orgânica, né? Filtro de água excelente, é claro que isso tem um custo, nem todo mundo pode gastar e investir, nem todo mundo quer ou percebe a real necessidade disso, mas já existe essa possibilidade, né, da gente diminuir bastante essa parte da entrada, mas ainda assim a gente está um pouquinho em contato, né, você não está livre de comer num restaurante, e ali eles usam panela de alumínio, né, restaurante não usa panela de inox, de aço cirúrgico, de vidro, né, aquele panelão lá, barato, que solta alumínio. Mas aí a gente vai usando estratégias, né, para de repente, quando for no restaurante, né, fazer uma limpeza ali, né, tomar um chazinho de coentro, fazer um suco verde com coentro antes e depois, a gente pode ir minimizando essas toxinas. E se a gente vai consertar a casa antes também, né, a gente está mais apto a liberar essas toxinas que a gente eventualmente entrar em contato um pouco mais. Se a gente estiver com o sistema imune forte, com o intestino, né, com a volta dessa luz intestinal aí. Então, panela de inox pode? A Lusa perguntou. Lusa, olha, o inox é o melhor custo-benefício, digamos assim, porque ele é uma coisa mais barata da gente conseguir investir, porém, ele libera um pouco de níquel, que é um metal pesado, né? Que é um metal tóxico. Oi, Adriana, bem-vinda. Então, assim, não é o ideal, mas dentro do que a gente tem disponível hoje, eu considero que pode ser melhor do que usar panela de alumínio ou de teflon, né? O teflon tem dois problemas. Tem o teflon, que é o revestimento em si, que tem flúor ali, né? E vários outros compostos tóxicos. E, inclusive, tem uma matéria bem grande, né, há uma década ou duas atrás, não sei, foi proibido, porque descobriram que estava matando todos os peixes lá de um rio, e aí foram descobrir que eram os resíduos da fábrica de Teflon que estavam sendo despejados. Aí eles fizeram uma mudança no material, mas ainda assim
não resolveu o problema, né? Então, assim, a gente está realmente comendo toxina, né, nessa panela de Teflon. Então, e quando ela risca, né, quando aquela panela de Teflon toda riscadinha, sai o alumínio que estava dentro, né, que também vai saindo na nossa comida. Quando a panela é nova, tem Teflon, quando ela é velha, tem alumínio. Então, no fim das contas, é melhor a de inox. A de vidro seria uma opção, né? Se for um vidro de boa qualidade, a de vidro geralmente não libera nada, né? A não ser que tenha ali tinta junto e tal, então tem que ver que alguns vidros coloridos vão ter lá o chumbo, né? Que é um metal que está presente em tudo que tem tinta, né? No batom, na tinta de cabelo, nas maquiagens, geralmente tem chumbo. Então, a melhor opção, assim, de todas, se a gente conseguir investir, é a panela de aço cirúrgico, que é uma panela de material cirúrgico que realmente não elimina, não solta nada e dura aí 50 anos mínimo, tem uma garantia de 50 anos, mas não é muito barato, né? É bem carinho, inclusive, mas é aquilo, a gente vai fazendo por etapas, o que dá para fazer, minimizar, e a gente vai potencializando essa detox diária aí que a gente pode fazer. Então, vamos ver o que mais aqui que eu tenho para falar. Então, estava falando isso, né? É impossível zerar o contato completo. Mas comecem. O que é mais fácil começar? É mais fácil parar de usar creme hidratante da, sei lá, de que marca que está cheio de parabenos e toxinas, e passar a usar outra coisa, né? Óleo de coco, enfim, para buscar aí marcas também naturais. A gente puser um Google ali, hidratantes naturais, 100% naturais, vai ser um monte. Cada dia eu descubro uma marca nova, gente, de cosmético natural. Então, vamos ver o que é prioridade, né? É o filtro de água? Acredito que sim. Então, beber uma água é muito importante que ela seja limpa, porque a gente bebe muita água. E não só bebe, a gente vai fazer chá, cozinhar feijão, cozinhar sopa. Em tudo que a gente faz, a gente cozinha, a gente usa água. Então, quem cozinha em casa, né, sabe disso. Então, o ideal é cozinhar com água filtrada. Filtrada num bom filtro, né? Então, vamos por onde dá, né? Não se desesperem. A gente não tem solução 100%, mas tem aí talvez mais de 50%, se a gente tiver essa abertura para ir mudando aos poucos, né? Então, a gente precisa reduzir o contato com as toxinas, que é o que eu chamo de detox ambiental, né? Tirar essas toxinas que estão entrando, porque senão a gente não consegue se aprofundar na faxina da casa, né? Que é o que eu falei, ficam jogando balde de poeira enquanto a gente está faxinando. E potencializar o detox interno. Esse detox interno é potencializar essa limpeza que eu falei que o fígado faz aí todo dia, né, de conversão da toxina que é lipossolúvel em hidrossolúvel. E a gente precisa de nutrientes aí específicos para isso. Então, nós precisamos focar nisso também. Quando a gente começa uma desintoxicação, como eu falei, a gente vai eliminar, gerar radicais livres, né? Por isso que a gente precisa ter os antioxidantes diariamente no nosso corpo. Todos os dias a gente faz detox, tá? Se eu não falei isso ainda, estou falando agora. Todos os dias a gente vai lá dormir, principalmente na hora de dormir, né? Se a gente for dormir ali em torno de 10 horas, que é o ideal aí, antes das 10, 10 e meia, no máximo às 11, porque à meia-noite já começa o processo mais profundo aí de detox e depois renovação celular. Então, se a gente não está dormindo, não adianta a gente também comer um monte de nutrientes, suplementos, a gente não dorme, porque é no sono que o fígado vai pegar esses nutrientes e vai fazer essa conversão e eliminação das toxinas. Então, é bem importante que esse é um ponto importante também, né, da gente ter em mente. Com esse tanto de toxina que a gente está em contato todo dia, se a gente não dormir, elas vão ficando lá dentro, não tem como sair. Se não beber água, também potencializou aí a estadia das toxinas, né, no nosso organismo. Então, como que a gente faz para potencializar esse detox interno, né? Além de dormir cedo e de beber água, que eu já falei.
é reduzir os alimentos industrializados, que tem todos esses metais e toxinas e solventes e tal. Então, só para comentar, né, o cádmio, ele está presente, por exemplo, no refinamento, né? Então, farinha refinada tem cádmio, né, e alimentos refinados em geral. Óleo de cozinha, né, além dele ser refinado, ele não tem os nutrientes e as gorduras boas que teria num óleo extra virgem, né? Então, assim, não é porque um óleo é vegetal que ele é saudável, né? Então, assim, óleo de soja, de canola, de milho, do que for, de girassol, se ele for refinado, ele já não é bom, porque ele tem solventes químicos no refino, né? Então, esses solventes que eu estava falando, que são um dos piores, uma das piores toxinas que tem lá também nos produtos de limpeza, tem nos óleos de cozinha. Então, não recomendo de forma alguma. Eu recomendo usar o azeite, né, o óleo de coco como óleos. É importante dormir com o estômago vazio, Lusa? É importante. Pelo menos 2 horas depois, né? Comer 2 horas antes de dormir, pelo menos, né? 2 a 3 é o ideal. Então, quando a gente come e vai dormir, a gente não consegue fazer esse processo de detox também. Vai sempre ficar, o fígado vai focar na digestão e não na desintoxicação. Então, realmente é importante a gente jantar cedo para fazer um detox bom também. É bom tomar água à noite, mas se a gente toma muito, muito perto da hora de dormir, muita água, a gente vai acordar para fazer xixi, também vai interromper o processo do sono profundo, da desintoxicação. Então, precisa haver um equilíbrio aí da hidratação do dia, porque se a gente não bebe água ao longo do dia, chega à noite a gente está morrendo de sede, o corpo está morrendo de sede e necessidade, a gente acaba tendo que tomar, mas aí não é o melhor horário, né? O ideal é que a gente beba bastante água de manhã, um pouco mais de água de tarde e lembre de tomar água aí talvez um pouco antes de jantar, e aí se der tempo, né, 2 horas depois de jantar, 1 hora e meia, 2 horas depois de jantar, e se ainda faltar um pouquinho para dormir, beber mais um pouquinho, né, um meio copo, mas não beber 2 copos d'água, né, ou fazer um chazinho também, né, antes de dormir, para poder se hidratar, mas a gente se hidratar bem ao longo do dia, né, e de repente antes do jantar, acho que dá tempo de ter uma hidratação boa também na hora de dormir. Porque se a gente às vezes também vai dormir meia-noite, 1 da manhã, são muitas horas, né, que a gente passa sem comer e sem beber água. Aí dá vontade de comer de novo, dá vontade de beber água de novo. Então, dormir cedo é isso, é também interromper todos os processos. Você não está mais gastando energia, você está minimizando esse gasto de energia. Então, você não vai mais também ter tantas vontades e necessidades, né? Então, como eu estava falando, das toxinas nos alimentos, né? Daí tem o café solúvel, por exemplo, né? Tem também solvente, para tudo que é solúvel, né? Farinhas e coisas que solve ali na água, industrializados em geral, tem solvente químico, né? Café solúvel tem benzeno, inclusive, que é um super tóxico. Enfim, são absurdos aí da indústria que a gente nem acredita como que é aprovado, mas acreditem. Por isso que a gente está adoecendo tanto, né, nos últimos 20, 30 anos. Bom, como eu falei, né, as frutas também, tem lá a cera, tem agrotóxico, né, e a proteína animal é uma coisa que é importante comentar. A proteína animal, hoje em dia, se não são animais criados de forma natural, né, orgânicos, né, que agora tem bastante opções também de proteína orgânica animal, em geral, tem muito antibiótico, tem muito hormônio que dão para os animais, porque hoje em dia não é possível fazer uma criação de animais para abate, para a indústria, sem acelerar o processo. Tem muita gente no mundo, muita indústria querendo ali a carne e eles aceleram esse processo. Então, proteína animal é uma fonte muito grande de toxina, né? Então, quem consome proteína animal, opte por um frango orgânico lá da Corim, por carnes orgânicas, por ovos orgânicos, laticínios orgânicos, porque senão a gente vai ficar comendo toxina, né? Tira tudo isso, mas continua comendo toxina por outras vias, né?
Oi, Nai. Carne orgânica, mas embalada com plástico isopor. Putz. Olha, difícil, mas a carne não orgânica também está embalada no plástico isopor. Então a gente vai tentando fazer as escolhas que dá, né? Enfim, não dá para ser perfeito. É realmente impossível chegar no 100%. Por isso que a gente tem que entender, minimizar o que dá e potencializar esse detox, né, do organismo. Tipo, né, a gente aprender mesmo como fazer, né? Além da alimentação em si, ter ferramentas, né? Como eu falei ali, um coentro, vou falar mais algumas coisas agora. Leite em pó provavelmente também vai ter. Talvez ele tenha um pouco menos de toxinas, porque o leite em pó ele não precisa ter uma data de validade, né, tão grande como um leite que está líquido ali na Tetra Pak, que dura 6 meses, sei lá quantos meses dura um leite daquele, então que tem muito conservante ali também. Então, além dos hormônios antibióticos, ainda tem conservantes demais ali dentro. Então, é um pouco melhor, sim, acredito, né, o leite em pó. Mas ele vai ter provavelmente os hormônios. Então a gente precisa, como eu falei, né, resumando, beber água, dormir cedo, jantar cedo, aí como me lembraram, um filtro de água bom e redução aí dessas toxinas possíveis que a gente conseguir de cosmético, de panela e de tudo mais. Eu começo sempre pensando em desodorante, que é uma coisa que a gente passa num lugar que é discreção de toxina. Então, quando a gente faz esse detox, né, a linfa, ela tem uma saída que é aqui na axila principal, né, e na virilha também. Por isso que a gente sua muito nessas regiões e às vezes cria, às vezes até alergias na virilha, né? Muita gente que tem, né? Muita alergia na virilha e na axila, porque tem toxina saindo e bactéria fermentando, por isso que dá o cheiro do suor. Então, quanto mais fedido a gente ou né, mais suor fedido a gente vai soltando, é porque a gente tem muita toxina dentro. Então, isso não é. A solução não é comprar um desodorante cada vez mais potente para tirar o cheiro. A solução é justamente o contrário, é tirar o desodorante para a toxina conseguir sair, porque um desodorante antitranspirante, ele tapa a transpiração, e tapar a transpiração é tapar a toxina lá para dentro, vai voltando para dentro. Já existem estudos de que câncer de mama tem a ver com alumínio e tem a ver com essa retenção de toxinas aí nessa região dessa glândula mamária que fica próxima aqui, né, da linfa, da saída da axila. Então, a ideia é a gente transpirar, porque a transpiração é natural. Essa mania da gente querer cortar tudo que é natural é que está adoecendo a gente. Então, a toxina, o suor, ele é uma fonte é uma eliminação de toxina do corpo. A gente precisa eliminar essa toxina. A questão é que a gente está com muita toxina e com muita desbiose da pele, do intestino, de tudo. Então, essas bactérias fermentam muito e dão esse cheiro, mas isso vai diminuindo conforme a gente vai mudando todos esses hábitos que eu estou falando aqui, que eu falei ontem, desinflamando, desintoxicando, dando nutrientes para o corpo e recuperando aí essa microbiota e essa luz intestinal. Então, uma das primeiras coisas aí que eu sugiro para vocês também, que é barato, às vezes vai na farmácia, compra um leite de magnésia e faz um desodorante em casa, pinga um olhinho essencial ali de lavanda, ou mesmo só o leite de magnésia puro mesmo já é ótimo, né? Já funciona para a maioria das pessoas. Se não funcionar, passa 2 vezes ao dia, ou é porque tem que fazer um detox mais profundo mesmo. Mas também tem desodorantes naturais aí de marcas diversas que dá para a gente achar sem alumínio e que não são antitranspirantes. Então, o que mais? A gente precisa dar suporte antioxidante, como eu falei, e suporte para o fígado. Onde estão os antioxidantes? Nas cores. Então, se a gente for pensar, esse povo que tira fruta, verdura e legume, né? Principalmente frutas. Vamos fazer dieta low carb, ou então não pode comer fruta porque tem frutose, porque faz mal. E de onde a gente vai tirar essas cores, né? Não tem como, né? Tirar, comer só coisa marrom, né? E sem
sem vitaminas e minerais que estão presentes, né, nas frutas também. Então, a gente precisa desses minerais urgentemente para fazer essa desintoxicação. Então, as cores antioxidantes, principalmente, bom, são todas as cores, na verdade, né? Mas a gente pode pensar, como eu falei, mais os roxinhos, né? Então, as frutinhas roxas ali, amora, framboesa, blueberry, a uva, a batata doce roxo, o repolho roxo, a beterraba, as coisas laranjas e amareladas e verdes, como eu já falei também. Então, as cores, os antioxidantes estão nas cores, né? A gente precisa inserir essas cores no nosso dia a dia. Frutas, verduras, legumes, pelo menos 5 porções por dia de fruta, verdura e legume. Isso já vai dar um monte de vitamina e mineral aí para o corpo, além das fibras, que também eu falei ontem, que são o que alimenta a nossa microbiota do bem. Então, sem fibra prebiótica, sem fibras, a gente não tem microbiota equilibrada, a gente vai dar mais alimento para outra parte que a gente não quer e vai abrir as portas do intestino. Então, lembrando, né, fruta, verdura e legume tem os antioxidantes, tem as fibras que a gente precisa, é tudo comida de verdade, é onde vai estar a nossa cura, né? E a gente pode dar um suporte para o fígado também, porque ele vai ter que lidar com um monte de toxina e às vezes ele também já está por aqui. Então a gente pode, além desses alimentos também fazerem bem para o fígado, né, ajudarem aí, os verdes, né, o fígado adora as coisas verdes, amargas e ácidas também, né, na medicina chinesa a gente fala assim, né, dos alimentos ácidos. Então o limão, maracujá, né, um abacaxi, mas os verdes escuros e amargos também, né? Então, uma rúcula, um agrião, uma couve, um brócolis, que essas são as famílias das brássicas, das crucíferas, né? Antigamente falava crucífera, hoje é brássica, que tem enxofre, são alimentos que têm aquele cheiro, que você cozinha, vem aquele cheiro de enxofre ruim, mas que fazem muito bem, que ajudam nessa conversão das toxinas. A gente precisa dessa família aí das brássicas. O rabanete também está nessa família, que mais? A alcachofra, tá? E aí dá para a gente fazer chás, né? Os chás são excelentes para fazer isso aí também, né? Aí tomar uma xícara de chá, meia hora, uma hora antes de dormir, um chá de boldo, de alcachofra, mesmo um chá de melissa, de erva cidreira, também ajuda, já ajuda no fígado. Não precisa ser só os amargos, né? Mas os amargos ajudam mais. Dá para fazer um mix aí. O gengibre é excelente também para limpar o fígado. Quando a gente está com aquele enjoo, né? Muito enjoo de movimento, ou enjoo em geral, até enjoo de grávida, é porque o fígado está sobrecarregado. E o gengibre é recomendado nesses casos, é super eficaz. Assim, às vezes, em poucos minutos, você já melhora o enjoo tomando um chá de gengibre ou comendo, ralando um pedaço de gengibre, ou até que tem uma balinha de gengibre que eu gosto muito, que é cristais de gengibre que eu tenho na bolsa até. O leite de rosas no lugar do desodorante. O leite de rosas, eu vou ficar te devendo essa resposta. Eu não tenho certeza se ele é 100% natural. Pode até ser que seja, mas eu não sei se tem algum aroma, alguma substância, algum solvente ali, alguma coisa que não seja legal também. Talvez ele não tenha alumínio, mas é álcool. Tem álcool? Talvez ele seja menos pior, tá? Então, se for para fazer uma transição, pode ser que seja boa, mas talvez não seja o ideal. Mas dá uma olhadinha depois no rótulo. Vou dar uma olhada também. Depois eu falo para vocês. Então, os chazinhos, né, para o fígado. Que mais? A castanha do Pará é um excelente auxílio aí, desintoxicante, porque ela tem muito selênio, tem tipo 80 microgramas de selênio em uma castanha do Pará, dependendo da castanha, claro que não dá para saber, né, depende do tamanho, da localização do solo que ela foi plantada, mas em geral, uma castanha ela tem a quantidade de selênio que a gente precisa por dia, mas às vezes a gente vai precisar de 3 ou 4, porque nesse processo que a gente tem muita toxina, a gente vai precisar de mais selênio. Então, assim, 80 microgramas é a quantidade que a gente precisa, que um organismo saudável precisa por dia, tá? Então, todas as recomendações que a gente vê por aí, até aquela valor de referência que está na tabela nutricional dos alimentos industrializados, que a gente vê aquela tabelinha, porcentagem de VD ali, valor VN ou VD, enfim, valor diário, aquilo lá é baseado na necessidade de um organismo saudável. E outra, é uma quantidade que foi determinada, às vezes, não da forma ideal, né? Enfim, é antigo tudo isso, né? Mas, enfim,
No caso da castanha do Pará, né, no caso de um organismo intoxicado, que somos quase todos nós, na população mundial, nós precisamos de muito mais selênio. Então, vale também ver, a gente pode ver isso em outros pontos. Se você tem problema de tireoide, provavelmente você tem deficiência de selênio, né? Hipertireoidismo, hipotireoidite de Hashimoto, porque o selênio ele é usado ali para a conversão do hormônio da tireoide. Que mais? Se você tem depressão, se você tem essa sensação de que está muito intoxicado, né? Acorda sem fome, tem enjoo várias vezes ao dia, tem enxaquecas, quer dizer, o organismo está mostrando que o fígado está sobrecarregado. Então, são alguns sinais que a gente tem, provavelmente falta de selênio e toxinas aí no corpo. Mas também vale também fazer um exame aí de sangue para ver o selênio, como é que tá, e deixar eles em níveis ótimos, também tem isso, né? O valor de referência do exame, gente, não é necessariamente estar na faixa de referência que você está bem, porque se a faixa for de 1 a 1000, qual que é o ideal, né? Esse que é o ponto. Esse valor de referência é mais uma coisa que a gente tem que ficar de olho. E assim, ele muda conforme a população, a média da população. Então, daqui a 5 anos, se a média da população for 5 de selênio, estou chutando aqui, eles vão pôr ali 5, sei lá, de 3 a 7. Só que, na verdade, a população vai ficando cada vez mais doente, né? Está cada vez mais doente. Então, aquele valor de referência não deve ser levado em consideração para uma saúde ótima. Se você quer ter vitalidade positiva, prevenir doença, não é só estar dentro do mínimo e menos, mais que o mínimo e menos que o máximo. Existe um valor ideal, né? E aí um profissional aí de saúde precisa saber ler esse valor ideal. Se ele falou que você tá com 12 de hemoglobina e não está com anemia, talvez ele vai precisar rever, porque 12 já está no limite ali, né? Então a gente vai precisar ver outros exames que ajudem a gente a identificar se está com anemia. Inclusive, o ferro é um dos minerais que também participa desse processo de desintoxicação. Então, se você está com anemia, se vocês têm anemia, provavelmente vocês também têm problemas de desintoxicação e estão com toxinas por aqui. Então, a anemia é mais uma coisa, né? A anemia não é só de ferro, né? Existe anemia de várias outras coisas, mas, por exemplo, de complexo B, né? Às vezes a gente está com anemia por baixo de B12, de B6, de ácido fólico, que também são nutrientes importantes para desintoxicar. Né? Sem complexo B, a gente não faz essa conversão aí de toxinas no fígado, que eu falei, né? Essa biotransformação, né? A conversão de lipossolúvel para hidrossolúvel, não transporta toxina para os locais de excreção. Então, nós precisamos de nutrientes para desintoxicar, e esses nutrientes estão sim nos alimentos, mas assim, se a gente já não come há 30 anos aqueles alimentos, ou tem outros problemas aí, né, roubando, como as toxinas, roubando nossos nutrientes, vai ser provavelmente necessário a gente suplementar para poder fazer uma bela desintoxicação, uma boa desintoxicação e recuperar a saúde que não demore tantos anos, né? Porque a gente quer saúde hoje. Então, muitas vezes vai ser preciso suplementar. Então, falei da castanha do Pará, vocês podem incluir aí 2, 3 castanhas do Pará por pelo menos uns meses para poder aumentar o nível de selênio. Tem gente que tem intolerância à castanha do Pará e tem algumas reações estranhas, então tem que observar se o organismo está reagindo bem ou mal, né? Alguns alimentos que eu estou falando aqui, porque nem tudo é bom para todos a todo momento. Então, cada um tem que saber ler os sinais, né? E ver o que está sendo bom ou não, ou o que está sendo sobrecarregando, tá? A gente pode inserir também quelantes, alimentos quelantes, como eu falei, são esses elementos que quelam, que seguram a toxina no meio do caminho e levam ela para o lugar certo para ser excretada. Então, um dos quelantes interessantes que eu falei é o carvão vegetal, mas ele tem esse problema, né, de também roubar os minerais, então precisa ver muito bem o horário de tomar, longe de suplementos, de medicamentos e de refeições. E temos a clorela, que é uma alga super potente para fazer essa quelação. Né? Ela faz a faxina no mar, né, nos lagos, e também faz a faxina no nosso organismo. Então, é interessante também ter a clorela como um alimento para a vida, principalmente quem mora em cidade grande em São Paulo.
Tem pessoas que também têm uma certa intolerância à clorela pela digestibilidade, tá? Então precisa ver um pouco isso, né? Como é que o organismo responde. E ela precisa ser broken cell, que a parede celular da alga é rompida, já é quebradinha. Então a digestibilidade dela é mais fácil, dá menos intolerâncias. Então, o gengibre e a cúrcuma, além de serem inflamatórios, eles também são desintoxicantes e quelantes. Então, alguns alimentos lá que eu falei, né, ontem, também vão servir tanto para desinflamar como para desintoxicar. O coentro, que eu estava falando, o coentro é excelente para tirar mercúrio e alumínio do cérebro, inclusive. É uma das coisas que já tem estudo até falando. Então, a gente pode inserir o coentro aí periodicamente, né? Ou no nosso dia a dia, bater no suco verde, colocar coentro na comida, fazer um pesto de coentro, que eu gosto muito. Mas tem gente que tem um pouco de intolerância a coentro também. Eu costumo dizer que quem tem intolerância a coentro é porque realmente está muito intoxicado. E eu acredito nisso, porque quando a gente começa a desintoxicar, ou desparasitar, ou desinflamar, a gente vai passar pela parte ruim, que eu chamo de crise da cura. Não tem como você eliminar as coisas sem sofrer, né? A gente aprende na dor, e na desintoxicação também é assim. Infelizmente, a gente precisa jogar essas toxinas que estavam paradas nos órgãos no sangue primeiro, para elas saírem pela água, né, pela urina, pelo suor, pelas fezes. Então, elas vão passar pelo nosso sangue, e ao passar pelo nosso sangue, a gente pode sentir, sim, náuseas, enjoo, dor de cabeça, um monte de coisa. E para minimizar esses efeitos, é que é importante a gente saber o que fazer, né, ter a orientação correta. Então, é importante a gente saber, estamos prontos para uma desintoxicação? Ou é melhor eu fazer, ir pegar a orientação com um profissional que me oriente, que me fale ali a quantidade que eu tenho que tomar, que veja meus exames para ver se eu tenho complexo B, zinco, selênio em doses boas que vão ajudar nesse processo. Então, existe todo um passo a passo que é necessário. Não é assim só, vou fazer um detox aí, né, gente que emagrece muito rápido, né, como eu estava falando do emagrecimento, né, das toxinas no tecido adiposo, quem emagrece aí, sei lá, 10 quilos em um mês, aquelas dietas malucas, né, ou faz uma super restrição, geralmente essa pessoa passa mal, bastante mal nos primeiros dias ou semanas, porque essas toxinas estão reagindo num corpo que já estava desnutrido, que provavelmente não deu conta de eliminar, e isso pode causar outras coisas, né, inclusive câncer, porque o câncer é a dificuldade do corpo de lidar com toxina e com esse sistema antioxidante também. Então, se a gente não tem um monte de radical livre sendo liberado e não tem os antioxidantes ao mesmo tempo para ir neutralizando esses radicais livres, a gente vai causar um outro problema. Então, a gente precisa tomar esse cuidado de fazer as coisas no momento certo, né? E com o corpo mais capacitado para isso. Semente de coentro também serve, mas eu acho que eu gosto das duas coisas, fazer o chazinho lá com a semente de coentro, bater a semente de coentro, né, com sal de ervas, ou temperar a comida, cozinhar um feijão, enfim. Mas também gosto de usar a folha. Eu ainda não entendi qual que é mais potente, ou se os dois servem para coisas diferentes ali no processo de detox, ou para metais e toxinas diferentes, mas pelo que eu já estudei, os dois têm uma potência de desintoxicar, sim. Então, estava falando aqui do suporte, né? Que a gente tem que ter esse suporte do organismo. O quiabo também é bem interessante para liberar toxinas, tá, gente? A gente pode fazer uma água de quiabo, deixar o quiabo na água, né, da noite para o dia, e tomar essa água. Eu costumo deixar na água de coco e bato para tomar tudo junto. E aí já fica o gel ali do quiabo e a própria fibra que também é prebiótica, também alimenta a nossa bactéria tudo bem aí, na flora, né, na microbiota intestinal, então eu gosto de fazer esse suco de quiabo em momentos aí específicos dos protocolos, né, dos processos de desintoxicação. Então, e aí o último ponto que eu também já tinha falado, a gente dormir cedo, né, então acho que tudo isso vai potencializando a nossa desintoxicação. Dá para a gente fazer, né? Não sei o que vocês captaram aí,
mas dá para já começar a fazer já, porque, como eu falei, todos os dias a gente tem um processo de desintoxicação acontecendo se a gente tem nutrientes, água e sono, né, disponíveis. Então, só de a gente começar a dormir mais cedo, uma semana dormindo às 10 horas da noite, provavelmente vocês já vão perceber muita diferença, né? Se começar a beber mais água também, se começar a tirar os cosméticos e trocando as coisas que estão em contato aí, comendo mais orgânicos, principalmente. O ponto dos orgânicos, que é importante falar, é que não é só que eles têm menos toxinas, ou não têm, né, as toxinas e agrotóxicos, mas que por nascerem no solo que é propício, que foi esperado, cultivado, nutrido para isso, porque os alimentos orgânicos têm essa preocupação, né, de revezamento de solo e tudo, aquele solo vai ter mais nutriente, então aquele alimento tem mais nutriente, além de não ter veneno, ele tem mais nutriente do que qualquer outro que tenha, né, toxinas, porque ele não tem aquela um monte de água que fez ele ficar desse tamanho e agrotóxico, ele simplesmente cresceu no tempo que ele precisava, né, ali. E aí ele foi adquirindo aqueles nutrientes. A gente percebe isso pelo gosto, né? Não sei se vocês já comeram aqui, quem come orgânicos manda um joinha ou põe uma cenourinha aí. Quem comeu uma cenourinha, já uma cenoura orgânica, hoje em dia percebe a diferença na hora. É uma cenoura doce, você lembra assim da infância, quando dá uma mordida na cenoura, né? Maçã, beterraba, até alface, né? Tem outro sabor. Então a gente percebe que os nutrientes eles dão sabor mesmo para o alimento, né? O sabor original. Sim, então aconselho vocês a irem atrás disso. Hoje em dia nem está tão mais caro, né? Parece que está praticamente o mesmo valor. Está tão caro fruta, verdura e legume, né? Na feira ou em mercados que está valendo muito a pena comprar orgânico. E hoje em dia tem muitas opções. Tem produtores que entregam em casa, tem feiras aí espalhadas pela cidade toda. Tem cenourinha, Ana Luísa. Você come também orgânico, Ana? Não consigo, a Nilma falou, não consigo fazer detox completo. Albendazol para eliminar vermes no final do mês em lua cheia. Olha, eu uso, eu tenho, amanhã eu vou falar mais sobre essa parte dos parasitas, tá? Eu não faço a desparasitação com medicamentos, porque eu também não posso receitar medicamentos, né? Como o Nutri, eu uso a desparasitação natural, com alimentos e chás e ervas e todo um processo que se baseia aí também nessa limpeza toda prévia. Porque justamente, se você estiver toda inflamada, toda intoxicada e for tomar o albendazol, primeiro que o albendazol nem chega no teu fígado, porque você está com o fígado intoxicado, ele não consegue fazer metabolização, né? E aí você vai matar um pouquinho dos vermes, talvez, mas eles voltam porque você está inflamado, intoxicado e comendo besteira ainda, entendeu? Então não adianta, é todo um conjunto de coisas. A gente tem que recuperar a luz intestinal que começa também nessa vontade de mudar, né? E é claro, a gente vai precisar, às vezes, para ter completa luz, né, de consciência, a gente também vai ter que fazer várias limpezas, várias desparasitações para voltar a fazer escolhas melhores e por mais sempre permanentemente, né? Porque a compulsão sempre volta, né? Qualquer coisinha que acontece ali, por mais que a gente já limpou, desparasitou, vem a compulsão e tal, que são coisas do dia a dia que acontecem e às vezes no nosso emocional a gente quer suprir ali com uma comidinha, com um doce que representa aquilo. Mas eu não que eu não recomende o albendazol, já tomei, né? Acho que de vez em quando é preciso, né? Você não sabe o que fazer, a pessoa não consegue mudar hábito, primeira coisa, de repente, pode ajudar, né? No primeiro momento. Mas você tem que repetir muitas vezes, porque não é em um mês que a gente desparasita, não é numa lua cheia que a gente vai eliminar tudo. A gente tem muitos vermes. Então, às vezes a gente vai precisar de 1, 2, 3, 5 meses seguidos repetindo desparasitação. E o seu fígado não aguenta tomar 5 meses repetidos de albendazol, né? Nem de anita, pior anita ainda. Então, a gente vai precisar capacitar o organismo para fazer a desparasitação. Então, tem todo um processo. A desparasitação começa lá na desinflamação, melhora com a desintoxicação e potencializa com os chás, com as ervas, com os medicamentos que sejam desparasitantes, porque aí o seu sistema imune já vai estar bom,
você já vai estar comendo comida do bem, já vai ter fortalecido seu sistema imune e sua microbiota, já vai estar com menos toxinas nos órgãos também, então os parasitas já vão estar saindo de lá, porque se não tem mais toxina no órgão, você já está com o sistema imune bom, eles já vão saindo. Então, antes mesmo de desparasitar, a gente já está desparasitando, né? Como eu costumo dizer também, a resposta para uma pergunta não está sempre na mesma pergunta, às vezes está em outras coisas. Então, mais uma cenourinha aí, Nilma, que bom. Então é isso, gente. Acho que para desintoxicar, para começar, já dá para começar, né? Para vocês começarem a ter esse olhar aí. E por isso que eu, né, fui ao longo do meu processo aplicando tudo isso em mim, fui fazendo cursos, aplicando, porque, como eu contei ontem, eu tive um histórico aí que precisou desse meu olhar, desse meu cuidado comigo mesma, dessa busca de limpeza, de desintoxicação e de recuperação intestinal, né? Porque eu tomei 10 anos de antibiótico e precisei ir atrás disso, né? E aí eu fui testando, né, fazendo cursos e tal, e aí senti a necessidade, né? Apliquei muitos anos em mim, apliquei também em pacientes, né? Várias coisas aqui que eu estou falando. E aí eu entendi que não é em uma consulta que eu vou conseguir ajudar todo mundo, né? E tem gente que não volta, vem uma consulta, não volta, e aí não dá para resolver, porque é muito hábito que tem que mudar. E é muitas coisas que a gente tem que fazer e não dá, né? Vai ser um processo. Para limpar o corpo não é em uma sessão que a gente vai, não é em um mês que a gente vai conseguir. Para recuperar o nível ali de zinco, selênio, vitaminas e imunidade, não é em um mês que a gente vai conseguir. Então, a gente precisa de um processo, né? E entender que esse processo aí tem o passo a passo. Então, eu fiquei pensando como que a gente podia potencializar isso, de repente, num aprendizado conjunto, em grupo, né? E de repente até num valor mais acessível, mas que eu pudesse dar aulas sobre isso, porque eu adoro dar aulas sobre essas coisas, como eu estou falando aqui, eu faço isso em consulta, né? Quem está aqui, que é meu paciente, sabe. Silvana, minha paciente, a Nai também. Quem mais? A Regina, não sei se é a Regina que eu estou pensando, mas tem alguns pacientes aqui que podem dizer, cada aula, cada consulta é uma aula, um pedacinho da consulta sempre vai ter uma explicação de algo, porque a gente tem que aprender a cuidar da gente, não adianta a gente só receber orientação ali, prescrições e tal, se a gente não tiver conhecimento para aplicar na prática aos poucos e fazendo mudança de né, novas escolhas. Então, eu acabei criando essa forma, né, de passar essas aulas, de poder estar mais em contato com as pessoas num grupo. Então, eu criei uma mentoria, né, focada nessa limpeza intestinal, né, que começa lá na desinflamação, né, montei essa ordem porque eu entendi que sem essa ordem não é tão efetivo o processo da desparasitação, então a gente tem que começar antes. Então, tem esses 3 passos e mais alguns depois. Mas aí eu pensei, né, em fazer isso em grupo, porque também um ajuda o outro, tem aquele começo, meio e fim, né? Então, assim, é um processo bem mais intenso, mas ao mesmo tempo é pouco a pouco, né? Cada um faz o que consegue e vai aprendendo a aplicar aos pouquinhos aquilo ali, né? Num período aí que a gente tem tempo, né, de ter essas aulas e vai aprendendo e aplicando no dia a dia. E aí eu estou abrindo a segunda turma dessa mentoria, que ia falar para vocês, se vocês tiverem interesse, se vocês estão querendo, né, passar por um processo desse de limpeza, e que pode sim ser individual, né, comigo, se sentir mais à vontade, mas que em grupo também está sendo bem legal. A gente teve muito bons resultados, né, das pessoas que participaram assim, o questionário que eu mando de pontuação, né, caiu às vezes 50% de sintomas, de melhora de sintomas, muito aprendizado, muita transformação. E aí vai começar aí talvez uns 15 dias. Preciso lembrar da data, mas amanhã eu vou falar mais sobre isso, os detalhes, como é que é esse processo, como é que é essa mentoria.
Tem convidados especiais também, que eu fui convidando, que foram fazendo aulas muito legais, né, que estão gravadas também para a gente assistir. E amanhã eu vou falar mais sobre isso, né, sobre essa mentoria e como é que vai funcionar e tal. E amanhã é a nossa aula 3, que é a desparasitação, que é a cereja do bolo, como eu estava falando. Né? Se a gente não desinflama e não desintoxica, vai ser muito difícil ter uma desparasitação efetiva, né? Então, eu vou falar bastante sobre isso amanhã, quero que vocês estejam presentes. Acredito que vai ser por aqui. Depois vocês me falam também se vocês preferiram aqui ou pelo Zoom, quem estava aqui ontem. Eu estou achando bem legal assim, porque assim eu fico sem preocupação com o que está acontecendo, com quem está entrando, e aqui eu consigo ver as perguntas e ir respondendo ao longo do tempo. Achei bem legal aqui no YouTube. Depois vocês me comentem aí se vocês gostaram mais do YouTube do que do Zoom. E aí, amanhã, para quem estiver presente, eu vou fazer um sorteio surpresa. Então, nesse sorteio, eu preciso que vocês façam duas coisas. Para quem só vai participar do sorteio, quem fizer duas coisas. E amanhã eu vou explicar também o desenrolar disso daí. Precisa estar presente na aula, claro, de amanhã. E precisa preencher um formulário de feedback aí que eu vou mandar para vocês. Eu vou colocar o link, posso colocar aqui, mas acho que também eu vou pôr lá no grupo para ficar mais fácil de vocês terem acesso, tá? Então, quem está presente hoje, vem amanhã para ver o desfecho dessa luz intestinal e tem que preencher esse formulário se quiser concorrer à surpresa que eu vou falar amanhã. Além disso, todo mundo que preencher o formulário vai ganhar um e-book de presente, que é um e-book desse detox ambiental, que eu falei agora sobre as toxinas, sobre filtro de água, cosmético, panela. Então, eu fiz um e-book que tem indicação, né, de várias marcas e onde encontrar e porquê e tal, desses itens aí intoxicantes. Então, eu vou mandar para vocês que responderem o formulário, que eu vou mandar o link lá no grupo, tá bom? Então, quero que vocês estejam presentes amanhã, que é o desfecho aí, para a gente voltar para casa, aprender realmente como voltar para casa e recuperar essa luz intestinal. Então, a gente vai combater esses 3Ds, né? Combater a 3D para voltar para casa. E deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Se quiserem perguntar mais algo, a gente ainda. Hoje até que eu fui rápida, ontem demorou mais. Mas aí ainda dá tempo de a gente dormir cedo para fazer um bom detox de hoje para amanhã. E vocês já me falam como é que foi essa noite desintoxicante. Se a gente dormir aí antes das 10h30, 10h15, enfim, pelo menos até 10h30 ainda é bom. Regina. Van, o que estou gostando muito de ouvir você é que não adianta tentar conseguir tudo num estalar de dedos e sim com conscientização. Exatamente. Olha, se a gente demorou 20, 30, 40 anos para intoxicar e inflamar, não adianta a gente querer milagre, né? Mesmo numa consulta, num tratamento, numa mentoria, não é tudo que a gente vai eliminar. É um aprendizado. A gente vai ter que repetir várias vezes esse processo. Mesmo porque, como eu falei, tem outras interferências, tem a questão emocional, tem as situações da vida que aí baixa a nossa autoestima, a gente tem uma depressão, a gente tem uma ansiedade, a gente tem uma preocupação que fatalmente vai levar a gente a ter uma compulsão, um desânimo, uma mudança de comportamento aí que não é tão legal para a nossa saúde. Então, está tudo ligado. Por isso que a luz intestinal, a gente vai precisar recuperar a luz intestinal para ter a luz da consciência e vice-versa. Cada vez mais iluminar nossa consciência para também fazer novas escolhas e manter nossa saúde intestinal e total. Então, não tenham pressa de emagrecer, de fazer tudo hoje, né? Eu estou, acho que há quantos anos que eu comecei com isso? Olha, oficialmente, acho que minha primeira grande mudança alimentar que mudou radicalmente foi em 2008. Então, uns bons anos aí, que eu tirei laticínio, depois tirei glúten, depois tirei proteína animal, enfim, a gente pode conversar mais sobre isso amanhã.
Mas antes eu já tinha feito, né, a faculdade de nutrição, já mudei alguns hábitos, mas continuava achando ali que pão integral com peito de peru e queijo branco era saudável e era a melhor opção para o meu jantar, ou que era light e saudável. Então, assim, a gente vai mudando a percepção do que é saudável também, né? Então, a nossa consciência vai mudando conforme nossos ganhos físicos também, né? Conforme o que a gente vai mudando a nossa microbiota e ela vai nos dando esse feedback, ó, não é bem assim, eu ainda quero isso, eu ainda quero aquilo. Então, quero ver vocês amanhã. Achei bom pelo YouTube, o acesso foi rápido, ok, YouTube. Alguém mais? É que sem tempo para rotina detox. Assim, não dá para a gente querer milagre sem fazer nada. A gente precisa encontrar um tempo para cuidar da gente, gente. Se vocês arrumaram um tempo para estar aqui hoje, ó, essa 1h30, 1h45 que a gente está aqui, e se não tiver aula, de repente amanhã amanhã vai ter aula, né? Mas depois, outro dia, vocês vão usar para outra coisa, né? Para cozinhar, enfim, né? Para se preparar para o dia seguinte, para pesquisar ali uma marca sem agrotóxico, sem química. Acho que assim, a gente vai ter que investir um tempinho para ter saúde, senão a gente vai ter que investir tempinhos para cuidar da doença. Essa é a grande verdade, né? A gente já deve ter ouvido essa frase por aí. Então vamos investir o que a gente puder, um tempinho que seja, né, para entender mais sobre saúde e como fazer essa melhora aí, trazer mais luz e voltar mais para casa, cada vez mais. Porque se a gente não está em casa, a gente é dominado, alguém vai dominar. Então, vamos voltar para casa. YouTube, ótimo. Então, vamos fazer pelo YouTube. Bom descanso para vocês também, gente. Vamos dormir cedo, hein? Amanhã vocês me contam. Então, lembrando, estejam presentes e respondam o formulário que eu vou mandar lá no grupo. Todo mundo aqui está lá no grupo? No grupo sim, que aí eu mando esse link. Vou mandar aqui também, caso alguém não tenha, para vocês copiarem. Só um minutinho que eu preciso resgatar esse link aqui. Aqui. Eu não sei se dá para clicar, mas eu acho que dá. Se não, vocês copiam aí esse link, mas eu também vou mandar lá no grupo, tá? Suas orientações têm mudado muito meus hábitos. Aos poucos estou desconstruindo e construindo novas atitudes. Obrigada. Ai, Silvana, minha paciente. Que bom estar contribuindo. Fico feliz. É um processo, gente. Não adianta. Eu sou conhecida como uma pessoa radical, né? Porque eu mando cortar tudo, cortar glúten, cortar leite e tal. Mas eu considero, né? Que eu sei que nem todo mundo vai conseguir 100%. Então, assim, eu prefiro falar a verdade, né? O que isso causa no organismo e que se a gente não tirar, pelo menos grande parte do tempo, por um tempo, né? 1, 2, 3 meses, a gente não vai conseguir ter grandes resultados. Mas, claro, se você conseguir começar por outros lugares, comece tirando agrotóxico, comece tirando desodorante, comece bebendo mais água, dormindo mais cedo, você já vai ver uma grande mudança. E, claro, de repente, diminuindo ali a quantidade de laticínio e glúten no dia a dia já vai ajudar também, se não conseguir tirar 100%. Mas a hora que a gente combate mais ali os parasitas e recupera essa microbiota intestinal, a gente consegue fazer escolhas mais assertivas e mais prolongadas, porque a gente não tem ninguém ali pedindo tanta comida, né, inflamatória. Muito bom, gente. Boa noite, tia Vera. Conseguiu ouvir hoje? É isso, gente. Vamos dormir então. Muito bom estar aqui com vocês. Até amanhã. Amanhã chamem pessoas, compartilhem ali o link do nosso grupo para chamar um amigo, chamar familiares, para também a gente desenfesar mais pessoas e voltar para casa junto.
Boa noite. Estou procurando aqui, eu não sei se deixei gravando, mas se alguém souber, estou procurando como é que eu gravo, como é que eu mantenho isso gravado, mas acredito que ele vai automaticamente. Porque aqui não tem nada de dizendo.